strong. Eu já quero aqui cumprimentar hoje o nosso convidado, que é o Robério Lucas. Boa noite, Robério. Tudo bom? Olá, Miriam. Boa noite. Prazer grande estar aqui com você, participando desse programa super especial. Agradecer aí a presença de todos, ao tempinho que cada um aí está disponibilizando, né, para poder estar assistindo. Espero que a gente possa contribuir aí com as pessoas, com aquela questão das dúvidas sobre finanças, sobre educação financeira, sobre crescimento, que o propósito nosso é justamente esse, ajudar as pessoas a gente a crescer e a contribuir. É esse o sentido da educação financeira. Exatamente. Aqui nós que agradecemos, né, por ter aceito o nosso convite, é um prazer. Realmente é um assunto de grande importância para nós, no nosso dia a dia, né? Exatamente nesse momento que nós estamos de retomada, né? Depois dessa pandemia aí, mexeu, né, com todos, e assim, do maior ao menor. Então, acho que agora é o momento da gente fazer uma reorganização, um novo planejamento, né? Ver o que a gente, de como a gente precisa. E muitas vezes a cabeça está um pouquinho bagunçada, não sabe nem por onde começar, né? Exatamente. E uma instrução, né, uma dica ajuda e faz toda a diferença. Como nós vamos abordar esse assunto, eu gostaria de saber primeiro um pouquinho quem é Robério Lucas, né? Por que você se formou nessa área, né? Quais foram as suas experiências nessa área? Certo. Assim, eu sou do interior da Bahia, né? Cidade chamada Boquira. Abraço aos meus conterrâneos, devem ter algumas pessoas lá assistindo. Vim para cá em Brasília, no caso Valparaíso, em 2002. Aí lá no interior da Bahia, normalmente na época eu fiz o magistério, ainda dei aula 2 anos, né? E depois eu vim para cá. E para cá eu comecei, não continuei no magistério, fui para a área administrativa, financeira, trabalhando nas empresas. E para resumir, chegando em 2020, 2021, na época da pandemia, a gente tinha uma lanchonete dentro de uma escola, e acabou que eu sempre trabalhando nas empresas, no setor financeiro, né, como analista financeiro, mas na verdade a minha vida financeira, a minha empresa pessoal, eu não tinha organizado, né? E acabou que com a pandemia a gente teve alguns problemas sérios financeiros, né? A gente teve que praticamente largar a empresa, fechar, porque o local que a gente trabalhava também fechou. E assim, e o que eu tenho visto com essa área de educação financeira, que eu me formei em gestão financeira e me formei agora em educador financeiro. Então, assim, o que tem me ajudado bastante é justamente essa história, de poder passar para as pessoas algo que eu vivi, né? Espero que para as pessoas que a gente for falar, que não esteja vivendo isso, né? E que possa aprender com a história, que normalmente a gente aprende com a história, normalmente só faz quando a gente aprende com a história dos outros, ou quando acontece com a gente, né? Aí acabou que a gente não tinha essa organização, e eu tive problemas financeiros, questão de dívida da empresa, minhas também, e a gente acabou tendo que dar um passo atrás, né? Às vezes você tem que dar um passo atrás para poder dar 2 para frente. A gente a gente morava de aluguel, a gente morava lá na época no Recanto das Emas, e eu tive que voltar a morar com o meu sogro, né? Abraço meu sogro, minha sogra, que são pessoas fantásticas, sempre que a gente precisou nos acolheu super bem, e a gente teve que fazer esse procedimento. A gente ficou 2 anos morando com eles, né? Ajustamos nossas vidas. Aí eu fui atrás de conhecimento da educação financeira para aplicar na minha vida, né? O que é que eu estava fazendo de errado, o que é que eu precisava fazer, o que é que se eu estava organizando, se eu não estava, por que eu achava que estava fazendo certo, que a maioria das pessoas fazem isso, né? Acha que está fazendo certo, na verdade não está, né? Às vezes precisa realmente de uma pessoa, de um especialista, né? Aí foi que eu descobri que eu não estava fazendo certo, né? Senão eu não estaria naquela situação. Eu me enviar com 40 anos, 41 anos, sem ter nada planejado, sem ter nada que organizado. O que é que eu vou deixar para os meus filhos? Eu tenho 2 filhos, o Breno e a Sofia, e acabou que eu falei, não, agora tem que começar a mudar. Tem que mudar, que a gente vai falar um pouquinho, tem que mudar a minha mentalidade, tem que mudar os meus hábitos, as minhas atitudes, o meu comportamento. Eu abordo muito isso nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que a gente tem que mudar nossos hábitos, comportamentos e atitudes. Exatamente. Senão você não vai mudar nada na sua vida. Com certeza, até porque
existe a qualidade de vida que nós precisamos usufruir. Sim, sim. E também existe a velhice que chega e nós vamos precisar. Sim, vamos né? falar sobre isso também. Então, isso é muito importante porque o tempo passa rápido quando você chega. Muitas vezes você está ali com um pouquinho, né, que poderia né, ter mais para curtir, né, até para a saúde, né, muitas vezes falta. Você sempre teve um sonho de ser rico, milionário, ou foi só questão de necessidade pelo momento que você passou? Sim, normalmente, todos nós, acho que toda pessoa, se perguntar assim, você quer ser rico? Todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser, né? Eu acho assim, que a gente tem que ver a nossa situação, assim, hoje eu não posso ser uma pessoa rica, porque eu ainda não tenho condições de ser rico, mas eu posso, no futuro, me tornar uma pessoa rica. Sim, a pessoa, até ontem eu estava num programa com os palestrantes, e até o Thiago Nigro falou sobre isso. É mais fácil uma pessoa pobre, ela se tornar uma pessoa rica, do que um rico que recebe uma herança, manter aquela herança de que ele recebeu. Por quê? Porque o pobre vai passar por um processo. Então ele vai passar por um pobre, que eu falo assim, a pessoa que não tem nada e pode se tornar um bilionário no futuro. Então nós temos muitos exemplos hoje no Brasil dessa forma, né? Que a pessoa sai de uma situação, que ela conseguiu passar por um processo, aprendeu, aplicou, né, fez a ação que ela tinha que fazer necessária e se tornou uma pessoa rica. Então eu acredito que as pessoas possam se tornar. É um objetivo meu, me tornar uma pessoa rica. Sim. Sim. E você acha que um dos maiores obstáculos para a gente alcançar isso é a mentalidade? São as crenças limitantes ou é o físico mesmo ali na questão de organização, de entendimento, de conhecimento? Qual o fator aí que impede? Quando eu abordo as pessoas que vêm procurar para fazer a mentoria, um dos primeiros pontos que eu abordo é justamente isso, a questão da mentalidade. Porque se você não muda a sua mentalidade, você não muda as suas crenças, porque se nós, somente assim, eu no caso que eu já tenho 43 anos, né, as pessoas assim um pouco de mais idade, acaba que a gente viveu num período muito de escassez. E aquilo ali, às vezes nossos pais tentou fazer o melhor para a gente. Mas nem sempre o melhor que nossos pais tentou fazer pra gente conseguiu formar a nossa mentalidade. Então assim, a gente ouviu muito, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não presta, dinheiro não leva rico, a pessoa que vier rica é porque a pessoa ou roubou ou ficou rica honestamente, roubando de alguém e não foi honesto. Então a gente ouviu muito essas coisas na nossa infância, né? Então aí acaba que essa escassez acaba que você também leva isso na sua mente. Né? Você forma aquilo ali no caráter da pessoa ali, das crianças de 7 a 12 anos, acaba você levando tudo. Então por isso assim, eu tenho muito cuidado com meus filhos, né? Em falar com eles sobre dinheiro, você conversar com eles sobre como você pode gastar, como você não pode gastar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, porque é importante que isso aí vai estar fazendo a mentalidade dele mudar no futuro. Então assim, eu acredito que a nossa mente realmente atrapalha. Porque a mentalidade ela tem que ser desenvolvida desde pequeno. Então eu abordo muito a questão da mentalidade. É muito bom você falar isso aí, porque eu lido com isso, né? Eu tenho minhas filhas e eu já passei por muitas experiências financeiras de altos e baixos, né? De perdas, de estar lá em cima e estar lá embaixo, então a gente acaba aprendendo muitas coisas com relação a isso, né? Então assim, me trouxe muitos aprendizados de você saber lidar, porque tem uma fase na vida da gente, quando a gente é novo, a gente acha que as coisas vêm tudo com muita facilidade, né? E ali você não pensa no futuro, porque o negócio não é você saber ganhar, é você saber manter, que foi onde eu errei, eu soube ganhar, mas não manter. Então, por exemplo, as minhas filhas hoje, o que eu passo para elas? Não é a questão de que o dinheiro vem fácil e tal, não, é você valorizar o que você tem, você saber o que você vai fazer para não desperdiçar. Isso. Né? Eu acho que às vezes eu fico com medo de ser uma crença, mas não é, mas na verdade é você saber o que você tem, valorizar aquilo e onde você vai estar destinando. Né? Porque assim, a crença, eu aprendi que a crença é o que? Ela é uma comunicação. A gente recebe, que ela se torna um sentimento e que acaba acontecendo, que se realiza. Então toda crença ela é autorrealizável. Então se você acredita que vai acontecer,
vai acontecer. Se eu acredito que eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir vencer. Se eu acredito que eu não vou vencer, eu não vou vencer. Então, assim, a questão da mentalidade com o dinheiro passa muito por essa situação. É como, por exemplo, eu costumo às vezes brincar com o pessoal, você chega na sua casa, você vai as finanças nossas é assim, é como você vai organizar a sua casa, né? E você vai pegar as suas finanças como se fosse uma gaveta. Cada gaveta você vai colocar algo específico. Essa gaveta aqui dos meus gastos aqui de casa, aqui é da água, aqui é da luz, aqui é da energia. É assim que é aos pouquinhos que funciona, né? Você pegar e colocar como gaveta. Se você chega na sua casa e está toda bagunçada, você não se sente bem. É verdade. E é assim com nossas finanças. Se você olha para suas finanças e está toda bagunçada, eu recebo meu salário hoje, eu convivo muito com isso, que eu ainda trabalho CLT, e tenho muitos amigos que acontece isso. Eu recebo o salário hoje, amanhã o salário acabou. Então o que? É a questão do planejamento, Exatamente. é a questão da organização. Porque se a gente não tiver um ponto que a gente fala assim, eu tenho que saber para onde o meu dinheiro vai, ele vai para qualquer lugar. Exatamente. Então você tem que dar uma direção para o seu dinheiro. E realmente começa na questão da sua crença, sua mentalidade, do seu comportamento. Começa muito daí. É verdade. Eu, pelo menos, assim, eu me vejo uma pessoa organizada hoje, porque com pouco você consegue fazer algumas coisas, né? Sim. Então, assim, eu tenho o costume, né? Se eu ganho tanto, eu só posso fazer isso e isso. Sim, eu posso comprar, por exemplo, uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, que eu sei que você entende até mais, mas assim, a experiência própria que eu tenho com relação a isso é você não se endividar. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Né? Não, que seja uma balinha, não compre fiado, né? Porque você não vai ter que pagar, não vai ter que tirar dali, então às vezes já começa uma bolinha de neve ali, né? Então, assim, eu só posso isso, eu vou fazer isso. E com relação, assim, é questão de sonho, você ter um sonho grande, você pensar grande, isso, por mais que a sua realidade, ela seja contrária ao seu sonho, mas não deixar de sonhar grande, né? Isso. Porque eu tenho uma coisa assim comigo, questão a miséria, eu falo muito da miséria com relação à mente. Sim, sim. A pessoa tem uma mente miserável, Isso. ela pensar pouquinho, né? E eu acho que isso só vai atraindo mais, né? Até o linguajar dela. Sim. Aí fala muito no inho, né? Um pouquinho, no seu, tudo assim no diminutivo. Até falar no diminutivo eu evito. Porque a questão é você tirar a questão da murmuração, da reclamação por gratidão. Né? Eu costumo sempre falar que a gratidão ela é a mãe de todas as virtudes. Então, a partir do momento que você para de reclamar e começa a agradecer, mesmo pelo pouco que você tem, mas você fazendo de tudo para aquele pouco comece a multiplicar, aí você começa a ver que as coisas começam a funcionar na sua vida. Eu passei por um período por isso, né? Eu reclamava muito das coisas. E quando você tem uma ideia, eu terminei minha faculdade agora. Eu comecei 3 faculdades e não terminei. Então, assim, eu fui ver, por isso que a mentalidade você tem que trabalhar a sua inteligência emocional. Porque eu fui entender por que eu começava as coisas e não terminava. Então, assim, aí você vai ver que algumas coisas do passado atrapalhou você nesse momento. Aí você tem que pegar, perdoar quem precisa ser perdoado, deixar o que tiver para trás para ser para trás e começar a viver o presente a partir de agora. A partir de agora eu preciso mudar. Eu costumo falar que o passado ele não pode interferir de certa forma no meu futuro. Então eu tenho que ver o meu passado como exemplo para que o hoje eu faça para que ele melhore para o meu futuro. Então normalmente eu trabalho, a diferença é isso, é você, eu penso no futuro, mas eu tenho que ver o que é que eu fiz de errado no passado para poder mudar. Por exemplo, o que é que eu costumo falar assim, o que é que o Robério do passado fez para o Robério de hoje? Então se o Robério do passado hoje, a situação do Robério hoje está complicada, é porque o Robério do passado não fez muito pelo Robério de hoje. Então o que eu tenho que fazer? O Robério de hoje tem que fazer algo diferente para que a vida do Robério do futuro seja melhor. Então, assim, e uma coisa que a gente normalmente, que a gente faz, que você falou aí sobre a questão da dívida, de organizar, é justamente isso que a gente se endivida. É a gente querer antecipar o futuro. Por que a gente endivida?
Porque a gente compra uma prestação de um carro que a gente poderia guardar esse dinheiro 3, 4 anos e eu comprar o carro daqui 1 ano, 2 anos, guardando o dinheiro. Eu pago uma prestação de um carro de 800, 900, se eu guardar que eu falo assim, não na poupança, mas deixar numa reserva, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ou um investimento que daqui 2 anos, 3 anos eu possa tirar, ao invés de eu pagar juros, eu vou receber juros. Então essa que é a questão, se você está analisando, pô, eu consigo hoje pagar uma prestação de um carro de 800, 900 ou de uma casa de 700, 800 e daqui 2, 3 anos eu vou me endividar, por que eu faço ao contrário? Espero esse sonho primeiro, eu tenho um carro X, eu quero trocar pelo carro Y. Não, vou segurar mais um pouco. Depois eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou me organizar, vou guardar e no futuro eu compro aquele carro à vista, ao invés de eu pagar quase 2, 3 carros de juros. E aí eu vou ter os juros a meu favor, porque eu vou estar pegando aquele dinheiro e investindo. Então, assim, é justamente a questão de antecipar sonhos. A gente tem que pensar, a gente tem que falar assim, não, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, mas eu tenho que trabalhar dentro da minha realidade. A minha meta é ter esse carro daqui 3 anos, então eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer hoje para que daqui 3 anos eu compre esse carro? Foi o que eu fiz. Eu primeiro quitei minhas dívidas, eu quase perdi minha casa, eu quitei minhas dívidas, tive que ir atrás das pessoas, alguns familiares na época me ajudou, eu peguei o dinheiro com os meus familiares para poder quitar as minhas dívidas. A primeira coisa foi o quê? Foi questão da dívida da casa, depois foi com os fornecedores da empresa que eu tinha, e depois eu fui me organizando. Para hoje, eu já não estou mais morando com meu sogro, a gente mora no Riacho Fundo, né? A gente alugou uma casa e mora lá, e a minha casa do Valparaíso hoje está alugada. Então, assim, é você ajustar de acordo com a sua realidade. E não ter medo. A gente não pode ter medo. A situação está complicada, eu tenho que dar um passo atrás, para que eu possa dar 2 passos para frente depois. Então, é assim que a gente costuma trabalhar com a questão da organização financeira. Exatamente. E falando disso aí, você sabe que coisas bobas, pequenas, também nos atropelam. Por exemplo, tem pessoas que têm mania, um hábito, de tudo que comprar é fiado. É uma calça, é uma blusa, aí sai de loja em loja. Ali tô devendo um sapato, ali tô devendo uma calça, ali tô devendo uma blusa. É só 10, é só 20, é só 30. Mas que quando chega no final, não consegue arcar com esse pouco. E vai virando aquela bola de neve. O pouco enfoca a pessoa também. Pra você ter uma ideia, hoje, de cada 10 brasileiros, 7 brasileiros estão endividados. Ou seja, 77% dos brasileiros hoje têm dívidas e estão inadimplentes. Mais de 80% dessas dívidas é com cartão de crédito. Porque nós costumamos pensar que o cartão de crédito ele é uma continuidade da minha renda, não é. O cartão de crédito ele é apenas uma forma de pagamento. Se você saber usá-lo, você vai usar a seu favor. Você vai antecipar uma conta que você vai receber o dinheiro para pagar no futuro, mas se não, você vai acabar se endividando. Você vai acabar se endividando porque os juros do cartão de crédito você não paga, você vai acabar pagando de 15% a 17% na fatura. Né? Igual já teve alguma pessoa, a pessoa chegou para mim, Robério, você acha que é vantagem eu pegar e parcelar minha fatura de cartão de crédito? Eu falei, se você não tem nenhum tipo de outra opção, não, realmente essa pode ser uma ideia, mas se você parcelar, você tem um cartão que você vai pagar uma fatura de R$500 e você vai pegar e vai parcelar essa fatura em 10 de 60 ou de 70, você vai estar pagando bem mais juros. Então, e ainda vai ter as outras faturas que vai vir. Porque o que acontece? É como você falou, eu pego hoje, compro aqui R$100 e não anoto, não me organizo. Daqui a semana que vem eu pego, compro mais R$100, dividido em 2 vezes, não anotei. Aí comprei mais na frente. Quando você vai ver, sua fatura, você recebe R$2.000, sua fatura de cartão está dando 3 mil. Aí como é que você vai fazer as outras coisas? É verdade. E além disso, além de se endividar, a pessoa ainda se suja por pouco. Porque às vezes, eu tô devendo só 20 para fulano, depois eu dou. E por conta disso, você suja o seu nome, perde a credibilidade, né? Então, assim, é um fator que vai gerando o outro. Vamos imaginar aqui um cenário real de uma situação totalmente bagunçada.
como que você, como educador financeiro, por onde você começa? Vamos ver, pessoa endividada, ganha pouco, tá ali totalmente perdido. Como que você consegue? Bom, a primeira coisa, você quer fazer isso aqui pra gente dar uma Vamos passada, fazer. pessoal? Normalmente, você tá com a sua aí? Aham. Quando a pessoa me procura, normalmente eu faço algumas atividades. A pessoa para ela poder se movimentar. Mas assim, você for olhar aí, a gente chama isso aqui de roda do dinheiro. Certo. Né? Sua roda do dinheiro é o quê? Aí eu pergunto, de 0 a 10, qual o seu nível de satisfação com a sua vida financeira hoje? Então você vai me dizer qual é o seu nível de satisfação com a sua vida financeira, de 0 a 10, certo? Aí a pessoa vai me mostrar. Porque o propósito é que essa roda, quando ela estiver pintada, ela esteja o mais certinho possível, para que a roda não esteja uma em cima, tanta torta, a outra, aí você vai botar as notas, né, de 0 a 10. Né? Aí você vai colocar e vai fazer. Normalmente eu costumo fazer a sessão de alinhamento com as pessoas com esse tipo de treinamento. Certo. Aqui você faz um mapeamento para saber de como está a vida da pessoa e onde você vai poder por onde você vai começar a trabalhar. Na vida dela. Que aí no caso tem aqui a reserva financeira. Pode falar por qualquer um ou tem um segmento? Não, a gente começa lá dessa daqui mesmo, a renda principal. A renda principal. Aí eu falei para você, no caso, qual é o nível de satisfação da sua renda principal. Aí a gente tem que explicar o que é a renda principal. A renda principal é aquela renda que você ganha, com seu ganha que você recebe com o seu trabalho, né? Que você tem que trabalhar, tem que fazer algo para poder obtê-la. Igual eu tenho uma renda, né, que eu trabalho. Eu sou CLT, eu trabalho para ter aquela renda. E tem uma renda extra, vamos falar também, que é a renda com as mentorias. Né? Aí ela vai dar o nível de satisfação com aquela renda. Essa renda hoje, você está satisfeito com essa renda? Ou não? É isso que a pessoa vai me dizer. Eu ganho 2 mil, 3 mil, não estou satisfeito. Então ela vai dar um nível de satisfação. A outra, a renda extra. A pessoa faz renda extra, porque hoje as pessoas que às vezes estão com uma situação complicada, difícil, porque está ganhando, está recebendo pouco dinheiro, gerando pouco dinheiro, ela pode fazer várias opções de renda extra. Muitos fazem, outros, né? Isso. Por exemplo, na época que eu não estava trabalhando, que eu tive que mudar para a casa do meu sogro, eu fui vender açaí na rua. Eu vendia açaí na rua, vendia várias coisas na rua para poder ajudar, para poder ter uma renda. Então você vai dar, a pessoa vai me passar ali o nível de satisfação dela, se ela tem renda extra ou não. Se ela tem renda extra, ela vai colocar aqui a média que se está ajudando ou não, de 0 a 10. Se ela não tem, ela vai colocar 0. Aí depois nós vamos para a renda passiva. Aí nós temos que explicar para as pessoas, que muita gente não sabe, o que é renda passiva. O que é essa renda passiva? A renda passiva são as rendas que nós temos com os investimentos. Por exemplo, eu peguei todo mês e tirei lá um pouquinho, 10% do meu dinheiro para investir. Certo. Aí hoje, para as pessoas que estão iniciando, nós costumamos falar que o principal é o Tesouro Direto, que é onde você vai colocar, que é um dos mais seguros e que te rende um pouquinho todo mês, mais do que a poupança. Entendi. Então, assim, essa renda passiva é aquele dinheiro que está caindo de juros todo mês, que eu estou recebendo sem precisar trabalhar. Também tem a questão dos royalties de música, né, de livro que as pessoas recebem, também é uma renda passiva. Você tem uma casa e você aluga e você recebe aquele dinheiro, é uma renda passiva. Certo. Entendeu? Então tudo isso é renda passiva. Então ela vai me passar a questão da renda passiva. Você tem renda passiva hoje? Ela vai falar, não tenho, então 0. Eu tenho tanto, estou satisfeito. Porque hoje tem gente que vive só com a renda passiva. Exatamente. Nós vamos falar aqui depois sobre isso também. Certo. Aí nós temos aqui a questão do fluxo de caixa. Sim. O fluxo de caixa entra nessa situação que nós estamos conversando. Eu estou gastando mais do que eu recebo. Se eu estou gastando mais do que eu recebo, né, então eu tenho que verificar o que está acontecendo. Por que eu estou gastando mais do que eu recebo? Aí eu trabalho com pessoa a questão de planilha, planilha ou caderno ou aplicativo, para poder ver, nós vamos fazer um programa onde você vai anotar tudo, no período aí de 30 a 45 dias, tudo que você gasta, tudo que você compra. Miriam, você comprou um pãozinho na padaria de manhã, você vai ter que anotar. Eu tenho esse hábito. Para poder você saber lá na frente o que está, para onde está indo seu dinheiro. Exatamente, porque às vezes, como eu sempre fui comerciante, então
tinha outras questões, funcionário, despesas, aluguel, produto, aquela coisa toda, né? Eu sempre tive esse hábito de anotar tudo que saía, tudo que entrava. Exatamente. Porque quando você não conseguia fazer isso, você via um montante lá que entrou. Meu Deus, o que, que eu fiz? Foi pra onde, né? Só que então entra, é muito entra um interessante. detalhe, você também não pode só anotar. Você tem que a gente chama de, você não pode só registrar. Certo. Você tem que se organizar aquilo ali e planejar com metas e objetivos claros para que aquela situação não se repita. Ah, Exatamente. eu gastei demais esse mês com gastos supérfluos, coisa Sim. que eu não precisava. Então vou reduzir para poder, eu gastei demais na minha água, na minha luz, na minha aqui com gastos com comida, então o que é que eu posso reduzir? Né? Porque você também tem que tirar um pouco para você poder também ter lazer. Então Sim. é importante você ter um lazer para você poder fazer as coisas. Então assim, o fluxo de caixa é você fazer isso aí. Como é que tá? Aí a pessoa vai me falar, como é que tá seu fluxo de caixa? Você está gastando menos do que você ganha? Então tá bom, então nós vamos ver o que a gente vai fazer depois. As despesas, essas despesas aqui, você hoje, suas despesas, você está satisfeito com o nível de despesa que você tem? Aí entra junto com o fluxo de caixa. Eu estou gastando demais, eu tenho muita despesa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou em despesa demais, então vamos arrumar um jeito de fazer uma renda extra. Para poder, ou então diminuir essas despesas. Então a gente vai alinhando a roda, entendeu? E a gente tem também aqui ausência de dívidas. Porque às vezes tem gente que me procura e fala, Roberto, eu não tenho dívida, eu quero me organizar e começar a investir. Então beleza, vamos botar no mapa aqui o que você quer e vamos começar a pensar na questão de organização, planejamento, porque às vezes tem gente assim, eu ganho X e gasto mesmo X. Aí ali a pessoa, não, eu não tenho dívida, mas eu ganho X e gasto X. Então assim, eu preciso fazer algo. Vai continuar aquela vida por muito tempo. Você não está investindo para o seu futuro, você não está investindo para melhorar a sua vida mais daqui 5, 10 anos, então tem que fazer sempre esse procedimento. A outra parte é o que? Aí é os investimentos. Eu estou investindo, eu estou adquirindo conhecimento para investir, e hoje as pessoas acham que para poder começar a investir, você precisa ter muito dinheiro, e não precisa. Tem investimentos aí hoje, você começa com R$1, com R$5, com R$30, você pode tirar todo mês um pouquinho e começar a investir. Como seria esse investimento com pouco? Oi? Como seria esse investimento com pouco? Por exemplo, hoje o primeiro nível quando você vai começar a investir é você fazer, que é isso aqui, que é o próximo, que é a reserva financeira. É você começa a tirar um pouco do seu dinheiro para poder você colocar na reserva financeira. E qual é hoje o investimento mais indicado? Assim, eu não posso indicar, mas que mais as pessoas costumam colocar. São investimentos de renda fixa, que a gente chama, que é Tesouro Direto, CDBs, que são investimentos do banco, que são atrelados à nossa taxa de juros hoje, que a taxa de juros está 13,25%. Então você tem um rendimento maior do que a poupança. Então você pode começar a sua reserva financeira por ali. Aí a gente tem que abrir um parênteses aqui para a reserva. Como é que funciona a reserva? Um exemplo que eu ganho, minha média salarial, ou meus gastos na minha casa, seja R$3.000. Meus gastos, com água, luz, telefone, gasto social, todos eu gasto R$3.000. É o fixo, né? É o que eu gasto ali hoje na minha casa, para me sobreviver. O que é que eu tenho que fazer? Se eu sou um cara que eu trabalho CLT e meu trabalho não é um trabalho seguro, que eu posso ser demitido a qualquer momento, eu tenho que ter uma reserva financeira. Alguns chamam de reserva de emergência, reserva de valor, muita gente dá vários valores, dá vários nomes, desculpa. Aí eu costumo falar reserva financeira porque se você colocar questão da reserva de emergência, você vai procurar uma emergência para gastar. Então normalmente a gente faz, normalmente tem que fazer o quê? Você pegar de 3 meses a 12 meses, começar a guardar um dinheiro em algo seguro para você ter no mínimo esse valor guardado. Então assim, vamos supor que eu guardei essa reserva por 10 meses. Então se é 3.000, eu tenho lá 30.000. Eu tenho que ter 30.000 guardado. Para quê? Porque se eu perder meu emprego ou tiver algum problema no decorrer da caminhada, eu tenho como me manter entre 3 a 5 meses da minha vida. Entendeu? Então isso aqui é a reserva. Isso aí você tem que investir em algo seguro. O que é seguro hoje? Tesouro Direto, que tem vários tipos de investimento lá que você pode investir. CDBs, que é dos bancos. E tem também LCI e LCA, que são outros tipos de investimentos que você também pode
está investindo no agronegócio, que são mais seguros e rende menos. Porém, é o que eu estou falando, você trabalha com a situação de você ter aquele dinheiro a qualquer momento. A qualquer momento que eu precisar, eu posso tirar aquele dinheiro. Já os outros tipos de investimento de renda variável, que é ações, fundos imobiliários, até criptomoedas, que o pessoal está falando muito hoje, essas coisas, aí você tem que pensar a longo prazo. Aí é mais para longo prazo. Então aí a primeira coisa que tem que fazer é isso, é a sua reserva, que proteja você entre 3 a 12 meses da sua renda. Se eu sou autônomo, o ideal é ter 12 meses. Só que você não vai formar isso da noite para o dia, você vai formando aos poucos. Então normalmente a gente trabalha com isso aqui, né? E os investimentos normalmente são esses tipos de investimento que a gente trabalha, que são os dois tipos básicos, de renda fixa e o de renda variável. Aí a gente costuma falar que você não pode colocar todos os ovos num único cesto, porque se cair vai quebrar. Então você tem que ter um pouco da renda fixa e um pouco da renda variável. Só que aí você vai aprender, você vai ter o conhecimento. Normalmente eu não indico, a gente não pode indicar, em educador financeiro a gente não pode indicar investimento porque a gente não tem o certificado, né, para quem pode se indicar. Mas a gente vai orientar a pessoa como educador, tem esse tipo, esse tipo, esse tipo. Qual o tipo de investimento que você quer? Aí a gente entra no outro parte que é o perfil da pessoa. Você tem que ver qual o seu perfil de investidor. Aí a gente vai também trabalhar a situação e descobrir, eu sou um cara que eu sou mais moderado. Eu aceito um risco um pouquinho, mas também não quero muito risco. Eu sou mais conservador, eu não quero nem saber de risco. Eu quero só renda fixa, eu quero só algo que eu tenha segurança. Não, eu já sou mais arrojado. Vamos pegar e colocar mais em investimento mais arriscado. Porque assim, quanto maior o risco, maior a chance de ganhar. Mas ao mesmo tempo, é o que eu estou falando, quanto mais quanto mais risco, você vai trabalhar com isso aí, com liquidez, que se você pode tirar a qualquer momento, você tem a liquidez. A rentabilidade, que é aquela rentabilidade é o quê? Quanto que vai me render? Quanto mais me render, mais tem um risco. Então você vai trabalhar com esse tripé aí, a rentabilidade, liquidez e a questão do risco-retorno. Então, mais ou menos isso. E você está fazendo suas anotações aí, já da roda do dinheiro. E, Robério, eu queria que você falasse um pouquinho qual o primeiro passo para sair da dívida. Primeiro passo para poder sair da dívida. Como a gente tinha conversado antes, é você fazer um controle, fazer um diagnóstico, né, tudo que entra, tudo que sai. Por quê? A partir do momento que eu faço esse diagnóstico, eu consigo ver para onde está indo o meu dinheiro, que é aquilo que eu falei com você no início. Se eu não sei para onde meu dinheiro vai, ele vai para qualquer lugar. É aquela famosa frase do filme da Alice do País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então seu dinheiro vai procurar algum lugar. Ele vai para a mão de outra pessoa, você vai acabar gastando. Né? Então o que é que eu fiz? Por exemplo, o meu exemplo, eu peguei, coloquei tudo na planilha, tudo que eu gastava, né, tudo que eu tinha de despesa, e fui atrás dos fornecedores. Aí tem uma questão de hierarquia aí. Você primeiro vai quitar suas dívidas como? As dívidas que têm bens de valor como garantia. No meu caso eu tinha casa. Se eu não pagasse, eu perdia. Aí às vezes tem um carro. Se eu não pago, eu tenho que entregar o carro. Então a primeira coisa é isso, o bem com garantia. Então, eu tenho que resolver isso, tenho que ligar, resolver e ver se cabe dentro do meu orçamento para poder pagar. Né? E depois as que têm mais juros. As que têm mais juros você tem que ir atrás dos seus fornecedores para poder, fornecedor ou a pessoa que você está devendo, e pagar aquelas que têm mais juros. Porque aquelas que têm mais juros acaba complicando mais sua vida. Quanto mais passa, mais juros você vai pagar. E entender assim o seguinte, que você não é uma pessoa endividada, você está endividado. Então você está, então você vai mudar aquela situação. É entender isso aí. Que você não é, você está. Então se você não é, aquilo ali não pode transformar o seu caráter, não pode fazer com que você tome decisões emocionais, como nós falamos, né? Que às vezes acontece de pessoas até que as pessoas não dormem, tem depressão, às vezes não trabalha direito, tem gente que até tira a questão da vida, né? Então, assim, então é importante você entender isso. É um assunto que perturba bem, tira a paz da pessoa. Tira. Eu tinha noites que eu não dormia, né? Querendo saber o que é que eu ia fazer, como é que eu ia fazer, mas aí é você se tranquilizar, ter paz, nessa hora juntar todas as pessoas da família, conversar, se for o caso,
ó, gente, nós estamos passando por uma situação complicada, nós vamos ter que reduzir aqui, fazer isso aqui, melhorar aqui, para que no futuro a gente possa usufruir. E uma coisa muito importante, é toda conquista que você tiver, você com sua família, você comemorar. Comemorar, assim, a gente conseguiu quitar uma dívida, vamos comemorar, eu consegui fazer isso aqui diferente, vamos comemorar. Né? Então, assim, é muito importante porque você está dando pequenos passos que no futuro vai fazer diferença. Né? Vai fazer diferença na sua vida naquele momento ali. Então, é importantíssima essa situação. Eu vejo aí a questão do comportamento, né, no dia a dia, a questão dos vícios, das manias, daqueles hábitos, porque muitas vezes a pessoa se encontra nesse cenário de dívida, não consegue sair por falta do controle diante dos seus vícios, né? Exato. Aquelas manias que por onde vai, entra em tudo que é lanchonete, todo dia é pizza, e um vício que a pessoa tem, que a pessoa não consegue controlar, que isso também, a pessoa tem que ter o lazer, mas também, se não pode ter, ou qual que é a prioridade? A prioridade é se organizar, né? Primeiramente, é você abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras, né? É a questão do tempo que eu falei, você definir prioridades. Por exemplo, na época meu carro tinha sido roubado, meu carro ficou quase 4 anos, eu achei ele depois, e ficou 3 anos praticamente, sem eu nem mexer nele. Aí muita gente falava para mim, Roberto, por que você não arruma um carro? Você não arruma um carro? Eu falei, não é a prioridade. Eu tenho outras prioridades agora. Hoje eu estou com um carro porque eu arrumei o carro. Foi no tempo certo, na hora certa. Eu falei, eu me organizei primeiro. Vou me organizar, fiz as situações que tinha, eu paguei, resolvi o que eu tinha que resolver e passei a ter metas. Então você trabalha com metas de curto, médio e longo prazo. E eu costumo trabalhar com as pessoas um método chamado GCPM. Que é o que? É você aprender a você gerar o seu dinheiro, você cuidar do seu dinheiro, você proteger e você multiplicar. Né? Aí a gente vai e tem um treinamento específico por cada um desse tipo dessa situação. Gerar. Gerar o quê? Você gerar dinheiro. Aquilo que a gente falou aqui da renda extra. Porque a gente não ganha. A gente costuma falar que ganha, né? Mas a gente não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem recebeu alguma herança ou ganhou algum prêmio da loteria, algo dessa forma, né? Que ganha dinheiro. Agora você não, você gera. Eu trabalho, então eu estou gerando. Eu estou fazendo um treinamento, eu estou gerando. Então é você gerar dinheiro. A gente estava conversando no início aqui, né? Como é que uma pessoa que ganha R$1.200, um salário mínimo, pode amanhã ou depois ter uma vida tranquila? Ela fazer isso. Hoje eu estou, meu dinheiro, o que eu ganho, o que eu gero de dinheiro é pouco. Então eu vou ver o que é que eu posso fazer aqui ao meu redor, que eu possa ajudar outras pessoas e eu posso ganhar com isso. Então eu posso receber por isso. Então acontece, é você fazer a renda extra. Então essa é a parte de gerar. O cuidar é o que nós falamos aqui. Não tem ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro. Então você sabe para onde o seu dinheiro vai, você sabe quanto que o seu dinheiro custa, né? Que eu costumo mostrar para as pessoas na hora que a gente está no treinamento, é o tempo dela. Eu ganho R$3.000. R$3.000 no mês, um exemplo, dá quanto de seu tempo? Quantas horas sua? Por exemplo, R$3.000 dividido por 20, R$25, vai dar um exemplo aqui alto aqui, eu ganho R$15 por hora. Se eu for ali na loja e comprar um sapato ou um tênis de R$200, R$300, está indo aí mais de 10 horas, às vezes 10 horas do meu trabalho. Então, se você for calcular isso, você pensa 2 vezes antes de fazer. Exatamente. Então, isso é o cuidado. Você está cuidando daquilo que você tem um trabalho para gerar, que é o seu dinheiro. O outro é proteger. Né? Muita gente tem, às vezes a gente tem mania de falar assim do plano de saúde, do seguro de vida, do seguro do carro, e muita gente às vezes acha que não compensa. Mas se você tem condições, assim, na minha visão, eu acho que compensa. Por quê? Porque você está se protegendo, você não sabe o que vai acontecer amanhã. A mesma coisa lá da questão da reserva. É uma proteção. Eu estou fazendo uma reserva que se acontecer um imprevisto, que imprevisto acontece na nossa vida a todo momento, sim, você vai ter aquela reserva. Então, você vai estar protegido. Meu carro, eu comprei um carro, eu já trabalhei em concessionária. Eu via muitas vezes as pessoas comprarem o carro, não colocavam o seguro, e logo depois pegava e o carro batia. Aí não tinha como colocar um seguro. Então, assim,
Se você tem condições, é importante você ter. Tem gente que não Roberto, eu não gosto de seguro, eu não vou pôr no meu carro. Então, assim, até estava conversando com uns colegas meus esses dias. Ele falando, eu não concordo de ter seguro de carro. Aí eu falei com ele, não, mas você tem a questão de você guardar o dinheiro, você guarda, você tem ali aquele situação, todo mês você tira o valor, exemplo, eu pago R$1.000 de seguro, um exemplo, por mês, né? É um valor mais alto, mas você tira todo mês R$1.000 para você não ter o seguro, porque se você tirar todo mês e você já tem uma reserva para, se caso bater seu carro, roubar seu carro, você poder comprar, tudo bem. Você tem um dinheiro guardado que, se acaso acontecer alguma coisa com seu filho, com sua filha, você pode levar ele no médico particular, tudo bem, então não precisa ter um plano de saúde. Então é essa parte, então é isso aí, é você gerar, você cuidar, você proteger e você multiplicar. Trabalhando com esses 4 princípios, você consegue mudar muita coisa na sua vida. E isso aí está dentro da mudança de mentalidade, porque se a pessoa não tiver essa mentalidade aí, ela não consegue ter esse foco aí, né? Não ter essa visão, né, de tudo isso aí. Você falou dos princípios, era até uma pergunta que eu ia fazer, né? Quais seriam esses princípios que você acha que é o que a gente tem que ter com o dinheiro, de como lidar com ele, né? Deixa eu ver aqui, nós já falamos como sair das dívidas, né? Como faço para controlar melhor o dinheiro? É mais ou menos dessa forma que a gente falou. Primeiro você ter a questão de prioridade. Você colocar a prioridade. E a prioridade seria o quê? No meu entender, seriam as necessidades. E que necessidades seriam essas? Por exemplo, se eu moro de aluguel, tá aí o aluguel, a água, a luz, né? Hoje em dia a internet é uma necessidade também. Então daí vem a nossa alimentação, porque isso aí tá a nossa sobrevivência, né? Então, a partir daí, você pode ir priorizando outras coisas. Aí a gente trabalha com a questão de dois métodos que a gente trabalha também, que é a questão do método 50, 30, 20, que normalmente as pessoas utilizam, e o método dos potes, que é você tirar um pouco do seu dinheiro para cada coisa através de potes. Eu sou evangélico, exemplo, eu tiro 10% por dízimo, eu vou tirar. Eu tiro 10% para investir. Eu tiro 5%, se eu tenho dívida, então eu vou primeiro priorizar a dívida, eu tiro 10% para a dívida. E vou trabalhar com 60% a 70% para poder pagar os meus gastos essenciais. Água, luz, telefone, moradia, tudo isso. Agora sim, Roberto, não tem como, meu dinheiro não dá. Aí a gente volta naquela outra situação. Não está dando? Vamos fazer uma renda extra. Não tem como fazer renda extra? Vamos ver o que é que a gente pode diminuir. Então é mais ou menos isso aí, é você trabalhar com prioridades. E como você falou no início, mudar o seu comportamento, a sua mente. É possível, é possível. É possível uma pessoa que ganha um salário mínimo conseguir tirar um pouco todo mês? Eu falei no início. Tem investimentos de R$30, de R$10, de R$5, que se você aprender, tirar um tempinho para poder colocar todo dia em prática, você vai fazer. Nesse caso, essa prática, por exemplo, aqui eu estou vendo a pergunta aqui, né? É como você deseja estar daqui a um ano, né? Então, você projeta isso, como que você quer estar, e vai dividindo nos meses. Isso. Que acaba dividindo também em dia. Para você ver como que vai ser o seu comportamento, suas atitudes, né? Diariamente. Isso, que é a questão que eu coloquei lá no início, né? A questão de metas, sonhos e objetivos. Porque você tem que colocar tudo isso no papel. A questão da meta, né? Que a meta ela tem que ser mensurável. Que você tem que ser algo que você possa ser plausível, que você possa conseguir. Eu não vou colocar a meta daqui a um ano eu tenho 1 milhão. Se você não ganhar na Mega Sena, você não vai ter. Se você ganha 3 mil, você não vai ter 1 milhão daqui a um ano. Então você tem que colocar a meta mensurável, né? Você tem que colocar a meta também que são dentro daquilo que você consegue fazer. Você tem que colocar a meta dentro do tempo, um período de tempo. Que tempo eu consigo colocar aquela meta? A meta tem que ser, eu pulei o que é do específico. Ela tem que ser específica. Eu preciso, como eu falei, eu preciso trocar meu carro daqui 2 anos. É uma meta. Então, daqui a um ano eu quero trocar meu carro. Então, é uma meta mensurável, está dentro, é uma meta específica, está aqui e eu botei o tempo, né? E tem que ser atingível. O final, que é o A, que é atingível. Você tem que atingir aquela meta. Tem que ser algo que você possa conseguir atingir.
Então as metas você trabalha dessa forma, entendeu? E vai dentro de cada meta colocando ali a prioridade. Ah, eu saio toda semana para poder lanchar. Ó, galera, esse mês a gente está com o objetivo de guardar um pouco mais, ao invés de guardar 10%, nós vamos guardar 20%, para a gente poder conseguir aquele objetivo daqui a um ano mais rápido. Ah, eu quero fazer uma viagem com minha família daqui 2 anos. Aí eu vou pegar, vou ver quanto é que é, já entro, já calculo tudo, porque é aquilo que eu falei, a gente quer antecipar os sonhos. Aí você vai lá, compra uma viagem, divide em 10, 12 vezes, gasta o dinheiro todinho, quando chega volta endividado. Mas se você se programar, ó, gente, agora não dá pra gente viajar, daqui 2 anos nós vamos fazer essa viagem aqui. Então todo mundo está junto, todo mundo quer participar, então vamos. Aí você vai junto com sua família, estou falando na questão de família, né? Com sua família, vai juntar, ó. Só que a gente vai ter que diminuir um pouquinho aqui na saída, ao invés de sair 4 vezes no mês, vamos sair só 2. Vamos fazer alguma coisa aqui legal aqui dentro de casa, para a gente poder compartilhar todo mundo junto, sair menos, gastar menos, para a gente poder, porque vocês já estão incentivando seus filhos a ter uma consciência do futuro, de poder, que a gente falou lá no início, essa criança que está ali naquele lá, tendo um equilíbrio financeiro, ela já vai ter esse equilíbrio levado para frente, coisa que nós não tivemos no passado. Exatamente. Se eu tivesse, há 20 anos atrás, conhecido a questão da educação financeira como é hoje, hoje realmente eu estaria rico, porque assim, nós pensamos assim, eu não vou envelhecer, as pessoas acham que não vai envelhecer, só que cada vez mais o nosso país é um país mais velho, e eu preciso fazer algo diferente para o futuro, porque cada vez mais a questão de INSS, de aposentadoria, está difícil. A gente não sabe se daqui a 10 anos vai ter. Exatamente. Então acaba que você tem que pensar nisso. Às vezes a pessoa com 20 anos hoje, 26, 27 anos, ela não pensa nisso. Ah, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu falo porque eu pensei isso. Quando eu era novo eu pensei isso. Então você não pode pensar dessa forma, tem que pensar não. Eu vou pensar no meu futuro, que daqui 20 anos, daqui 25 anos, eu quero estar aposentado fazendo o que eu gosto. Imagine você com 50 anos, com um dinheiro na conta com a sua reserva totalmente pagando todos os seus custos, e você falando assim, não, agora eu posso fazer aquilo que eu gosto, eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Se eu não quiser trabalhar para ninguém, eu não preciso, porque eu tenho minha independência financeira. É isso que é a independência financeira. Tem a independência financeira, a segurança financeira, né? Tem a segurança, que é essa que a gente colocou, tem a independência e tem outra também. A riqueza, né? Que são o que a gente vai alcançando, os níveis que a gente vai alcançando. Me diga uma coisa, no geral, tem pessoas que a mentalidade dela não tá nem aí, eu não preciso ter isso, eu não preciso ter aquilo, isso aqui tá bom, se conforma com pouco. Né? Por que tem pessoas que se conformam assim com pouco e não pensam em ter mais? Eu acredito que foi a questão de criação, as pessoas que ela conviveu, porque assim, a gente costuma falar que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então se você está ali com um grupo de pessoas, vive num ambiente onde as pessoas só falam de escassez, só fala que não vai crescer, só fala que não tem para onde ir, só fala de coisa ruim, aquilo ali vai atrair a situação da pessoa. Né? Que é, por exemplo, eu costumo dar o exemplo do elefante. O elefante de um circo, ele foi criado desde pequenininho, amarrado num toco lá do circo no cantinho. Né? Então, quando desde pequenininho ele estava amarrado ali. E ele nunca saía. O cara que treinava ele ali saía, voltava e ele estava sempre ali. Não saía, porque ele aprendeu que aquele toco era capaz de segurar ele, que ele não podia sair. Ele cresceu, ficou grande, enorme, aquele toco não fazia a mínima diferença, era só de sair, ele conseguiria sair. Não, ele simplesmente, o cara amarra, ele fica lá parado achando que aquele toco tem mais força do que ele. Aquele pedaço de madeira ali tem mais força do que ele, e às vezes não é isso. Às vezes é a nossa mentalidade. Não, você tem que falar assim, não, eu tenho mais força para poder mudar essa situação. Então assim, é você querer mudar a situação. Tem o exemplo também do que o pessoal fala muito da questão de você morar numa família de um pai alcoólatra, ele tem 2 filhos. Né? Um virou alcoólatra, o outro virou médico. Então o que acontece? Um foi para o lado do pai, o outro não, falou, não, eu quero viver algo diferente, eu quero ir para o lado diferente. Então aí o outro virou médico, o outro virou alcoólatra, igual o pai. Então vai também de você mudar a sua realidade, você querer mudar, falar, não, eu não quero viver dessa forma. Aí você vai passar a conviver com pessoas que já atingiram um nível mais alto que você quer atingir.
né? Então é isso que eu acho que é importante a pessoa procurar. E quais são os benefícios de uma vida organizada, planejada, né? Quais são os benefícios? Você tem paz. A primeira coisa é você dormir tranquilo, acordar tranquilo, você ter paz, você ter a sensação de que você está fazendo a coisa certa, né? A situação, sua vida é equilibrada, financeira, você ter a sensação de que você está fazendo algo melhor para a sua família e para as pessoas ao seu redor, né? Isso é importante também. E você vê que aquilo que você está fazendo é algo que está interferindo diretamente no seu conviver com a sua família. Eu acho que principalmente a parte da família. É você pegar isso aí e levar assim, não, está fazendo a diferença na minha vida. Eu estou conseguindo me organizar, né? Só o fato de eu não estar mais devendo já está ajudando bastante. Eu estou conseguindo crescer. Então, assim, é você estipular. Estipular. Uma porcentagem para mim crescer, conhecimento, educação, outra porcentagem para poder investir, outra porcentagem para estar organizando. Então, assim, tudo você trabalha com a questão da porcentagem para poder crescer. Então, é mais ou menos nessa linha que é importante a pessoa pensar em estar organizando a questão das finanças. E eu acho que um dos benefícios também, né, que é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida. Sim. A minha visão nós seres humanos, eu acho que é a nossa obrigação de viver bem, e eu quero agradecer você, tá? Por tudo isso que você passou, e eu quero que você deixe suas considerações finais para nós hoje. Eu quero agradecer também a todos, você principalmente, por essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho, levando um pouquinho do conhecimento sobre a educação financeira para as pessoas. Mais uma vez agradecer ao tempo. Nós falamos muito aqui de tempo, que tempo normalmente é você investir em seu tempo, seu conhecimento é importante. Agradecer a todos que estão presentes, porque assistiram aqui, deram o seu tempo para a gente, né? Então eu quero agradecer agora cada um de vocês que esteve conosco durante esse programa. Robério, muito obrigada, que Deus te abençoe. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Eu vou deixar só mais uma frasezinha. Mude suas palavras, que sua vida mudará. Boa noite. Strong.